Senhoras e senhores, boa noite. É com muito prazer que damos início a mais uma caravana digital da Anhiggs. Solicitamos que todos os ouvintes mantenham os áudios e câmeras desligadas e todas as dúvidas e contribuições sejam encaminhadas por meio do nosso chat. Informamos que os certificados ficarão disponíveis por meio do login na Simpla em até 7 dias úteis. Nesse ano em que a Anhiggs comemora 70 anos, a caravana digital vai até Dom Pedrito em comemoração aos 85 anos da Sociedade de Medicina de Dom Pedrito e aos 30 anos da Cooperativa Pedritense de Médicos. Nessa edição, nós contamos com a promoção da Associação Santanense de Medicina, da Sociedade de Medicina de Bagé, da Sociedade de Medicina de Dom Pedrito, da Prefeitura de Dom Pedrito e da nossa anfitriã da noite de hoje, a Coopermed. Hoje vamos realizar um painel para discutir o retorno das cirurgias eletivas no Rio Grande do Sul, que será mediado pelo Dr. Paulo Emílio Escusa Morassutti, vice-presidente da Anhiggs. Antes de passar a palavra para o Dr. Paulo e apresentarmos os nossos painelistas, nós gostaríamos de agradecer os nossos parceiros, o Dr. Rogério Tomasi, diretor da Sociedade de Medicina de Dom Pedrito e delegado seccional do Cremers e da Delegacia de Bagé, que nesse ato vai representar o Conselho Regional de Medicina em nome do presidente, Dr. Carlos Isaia Filho. Agradecemos também a doutora Alisson Ricela Traviesso Gomes, que é presidente da Associação Santanense de Medicina, e ao doutor Antônio Davi Fontoura Salomão, presidente da Sociedade de Medicina de Bagé. Nós vamos convidar, então, a doutora Silvana Mozaquato, presidente da Sociedade de Medicina de Dom Pedrito, para dar o seu boa noite. Boa noite a todos. É uma honra receber a caravana Anhiggs aqui nessa forma nova, né? Praticamente inédita, presencial e híbrida ao mesmo tempo, né? Nesses 85 anos que estamos comemorando esse ano da Sociedade de Medicina de Dom Pedrito, os 30 anos da Cooperativa Pedritense de Médicos, Coopermed, e 70 anos da Anhiggs. Então, só temos a agradecer a presença. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, doutora Silvana. Nós vamos passar a palavra agora para o doutor Maurício Garcia dos Santos, que é presidente da nossa anfitriã, Cooperativa Pedritense de Médicos. Doutor Maurício, muito boa noite. Boa noite. É com muito orgulho que a Coopermed, Cooperativa Pedritense de Médicos, recebe a caravana digital da Anhiggs e deixando a nossa casa de portas abertas para a comunidade médica do Rio Grande do Sul. É um grande orgulho. Muito obrigada, doutor Maurício. Então, em nome da Anhiggs, eu agradeço a todos os nossos parceiros e vou passar a palavra para o doutor Paulo Emílio Escusa Morassutti, que é cirurgião geral e vice-presidente da Anhiggs. Ele vai fazer a mediação do nosso evento hoje. Um ótimo evento a todos. Boa noite a todos. Com imensa felicidade que nós estamos aqui, eu e o Dr. Gerson, e para trazer para a caravana da Anhiggs para a Sociedade de Medicina de Bagé, para a Associação Santanense de Medicina. Pode projetar? Já está na tela, tá? E para a Sociedade Médica de Dom Pedrito. Vamos contar com a presença dos representantes do Colégio Brasileiro de Cirurgião, pode passando. Pode passar. Então, com a presença do representante do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade de Cirurgia Geral, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia,
da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Houve um novo enquadramento realizado pelo governador em relação aos cuidados da pandemia, que é o sistema 3As, que significa atenção, alerta e ação. E esse que serve para mapear as zonas onde existe uma possibilidade maior ou menor da presença do Covid e do controle da pandemia. Pode passar. Aqui está o mapa do Rio Grande do Sul, onde a gente vê, por cores, as zonas onde existe uma situação de um pouco mais de tranquilidade, as zonas onde existe uma situação necessitando um alerta maior, e as zonas onde existe uma situação necessitando uma ação mais firme no controle da pandemia. Pode passar. Aqui nós fizemos um painel rápido, né, mostrando a situação de Dom Pedrito, de Bagé e de Santana do Livramento. Passo a palavra agora para o Dr. Gerson para fazer a análise situacional da Covid-19. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui em Dom Pedrito, sendo recepcionado aqui na Copermed, sendo recepcionado pela Sociedade de Medicina de Dom Pedrito. É uma honra para nós, é obrigação da AMRIGS atravessar o estado e vir prestigiar a todos vocês aqui, né? E vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que nos interessa muito, que é o retorno às cirurgias eletivas. O ponto principal nesse momento é a gente mostrar como está a situação epidemiológica da Covid no nosso estado. Este aqui que eu estou mostrando para vocês é os números da pandemia, né, o número de casos até a data de domingo agora, há 48 horas atrás. Então, vocês podem ver ali a primeira onda, lá em julho e agosto do ano passado, a segunda onda no fim do ano, a terceira grande onda que nós tivemos em fevereiro e março, e agora que se esperava uma quarta onda no mês de fim de maio, mês de junho, vejam lá o fim dessa curva, parece que está havendo uma estabilização e parece que está havendo um decréscimo no número de casos. Próximo. Aqui, Júlia, a gente pode ver o número de casos internados no estado, casos de CTI. Nós temos hoje 3.449 leitos de CTI no estado e estamos agora, há 48 horas atrás, com 1.967 casos de Covid, ou seja, 57% de ocupação no estado. O próximo. Aqui vocês vejam os números de ocupação de leitos não CTI. Né? Vejam também, dá para ver claramente a primeira onda, a segunda, a terceira, e o que se esperava ser uma quarta onda parece estar havendo um decréscimo. Seguinte. Nós tivemos, no último dia 2 de junho, uma reunião do Comitê de Enfrentamento Estadual do Covid, RS, em que a AMRIGS faz parte, e houve esse decreto, o próximo, que fala, senhores, que as cirurgias eletivas estão no SUS suspensas até dia 30 de junho. A não ser que haja uma estabilização, a não ser que haja uma situação epidemiológica da doença que favoreça o retorno às cirurgias eletivas. Bom, em contrapartida,
a análise situacional da Covid no Estado, o próximo, nós temos que levar em conta, próximo, o grande represamento de cirurgias que nós temos ao longo do ano de 2020. Né? Isso ocorreu, é uma situação global. Próximo, vejam aqui, próximo, que o British Journal tem um modelo preditivo que ele calcula que mais ou menos 28 milhões de cirurgias não foram efetivadas ao longo de todo o ano de 2020. O próximo, em relação ao Brasil, nós temos, próximo, Júlia, temos duas entidades, que é a Aliança Brasileira de Indústria Inovadora em Saúde, próximo, e a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos de Saúde, que fizeram 2 relatórios anuais no fim de 2020, eles são quem distribui os insumos de cirurgia em todo o Brasil. E se calcula que 1,3 milhão de cirurgias não foram efetivadas ao longo de todo o ano de 2020. Na saúde suplementar, a gente não tem esse dado com maior clareza. Adiante. Próximo, Júlia. Bom, em relação ainda ao represamento de cirurgias, eu mostro aqui para vocês, por exemplo, o Diário de Canoas, no dia 5 de maio, fala que 23 mil cirurgias estão em espera em Canoas e arredores. O próximo, aqui, uma outra reportagem do Extra Classic, publicado em 3 de maio, que fala que está sendo retornada as cirurgias aos poucos, e o Hospital de Clínicas em Porto Alegre diz que, para conseguir dar conta de todas as cirurgias represadas que eles têm, eles precisam efetivar 200 cirurgias a mais por mês até o fim do ano, para dar conta de todo o represamento cirúrgico. Próximo. O Pioneiro, em Caxias. Próximo, Júlia, é uma reportagem do dia 4 de maio, também falando que o represamento em Caxias e na Serra mostra números assombrosos. E, por último, ali, o NH de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, no dia 22 de abril, essa reportagem também mostrando números de represamentos cirúrgicos muito altos. Adiante. Eu trouxe aqui para vocês, né, que é o hospital onde eu trabalho, tentando mostrar um pouco da saúde suplementar, como é que no Hospital Mãe de Deus, como é que as coisas se comportaram ao longo do ano. Vocês olhem ali, nós temos uma linha vermelha, que é a linha de 2020. Então, vocês vejam lá em janeiro, nós tínhamos números normais de cirurgia, fevereiro sempre baixa um pouquinho, daí em março e abril do ano passado, aquela queda assustadora, brutal, né? E aos poucos vai subindo, temos ali a primeira onda no mês de julho e agosto, sobe mais um pouco, temos a segunda onda lá em dezembro, e o número ali em barras, vocês podem ver que janeiro subiu um pouquinho, fevereiro, e aí deu de novo aquela terrível terceira onda nos meses de março e no mês de março e abril. E agora parece que as coisas estão subindo. Vejam como subiu no mês de maio o número de cirurgias. Esse aqui é um gráfico que mostra todas as cirurgias, não é apenas cirurgia geral e digestiva. E agora, no mês de junho, que nós estamos na primeira quinzena, os números subindo gradativamente. O próximo gráfico, por favor, Júlia, mostra, então, as cirurgias eletivas de cirurgia geral e cirurgia digestiva, cirurgias ambulatoriais, né? Em vermelho, todo o ano de 2020, e agora em azul, as barras mostrando os números que estão gradativamente subindo em 2021. Novamente, se a gente olhar as barras, nós vamos ver claramente onde está a primeira onda, onde está a segunda onda de dezembro, onde está a terceira onda ali nas barras azuis em março e abril.
Próximo. E aqui as cirurgias eletivas geral e digestiva em pacientes internados, que, claro, que tem um número muito maior, mas as curvas mostram mais ou menos a mesma coisa em relação às cirurgias ambulatoriais, vendo-se claramente o mês de abril terrível, lá do ano passado, onde a gente parou tudo porque não sabia o que era o Covid, a primeira onda, segunda e terceira onda agora, no mês de fevereiro, março e abril. Adiante. Então, o que a gente, em linhas gerais, para a gente retornar com as cirurgias eletivas? A gente tem que ter diretrizes, tem que ter estratégias, isso que a gente vai tentar debater hoje, né? Então, primeiro, a fazer a avaliação epidemiológica local e regional, não só no estado, mas na sua microrregião, no seu município. Segundo, a apreciação institucional de cada hospital. Cada hospital tem que entender como ele pode se comportar, como ele pode retornar às cirurgias eletivas de uma forma geral. Também garantia, nós, cirurgiões, temos que ter a garantia de que sempre teremos os EPIs adequados para fazer os procedimentos cirúrgicos. Manter a adesão aos novos protocolos, principalmente nós que fazemos videolaparoscopia. Ao longo do ano, nós criamos novos protocolos, criamos novas situações, entendemos melhor a doença e sabemos como devemos nos comportar quando temos cirurgia laparoscópica, os cuidados que temos que ter com a aerosolização dos gases quando se desinsufla o abdômen, né? Isso vale também para a cirurgia torácica, né? Os cuidados que a gente tem quando quando se usa muito eletrocautério em cirurgia aberta e tem aquela difusão de gases, tudo isso são protocolos novos que nós, cirurgiões, não só os cirurgiões gerais digestivos, mas todos os cirurgiões devemos ter. Próximo. Também trazer visibilidade dos riscos para os pacientes. Os pacientes têm que entender que a doença ela pode ser contraída em qualquer local, não só dentro do hospital. Desmistificar que o hospital, que o consultório, que o ambulatório, mesmo tendo pacientes internados com Covid, é um local onde o paciente vai ter riscos maiores. Pelo contrário, nós dentro do hospital temos cuidados redobrados, triplicados, que na farmácia não tem, no supermercado não tem, na pracinha não tem, na garagem não tem. Então, no condomínio, enfim, e principalmente não tem nas festas, no ambiente de lazer. Então, isso é importantíssimo. Agora, o paciente precisa saber, sim, que pode contrair a doença, né? E que são riscos calculados. Por quê? Porque a sua doença de base necessita tratamento e isso deve ser muito bem colocado na balança, mas muito bem explicitado para o paciente. Em relação à testagem para a Covid pré-operatória, alguns hospitais fazem institucionalmente, outros não, né? Isso é uma dúvida. Se vai fazer a testagem, tem que ser com o PCR, até 72 horas antes do procedimento cirúrgico. Nós, no Hospital Mãe de Deus, não fazemos essa testagem. Na Santa Casa, que é outro hospital que eu trabalho, fazemos de rotina, né? Eu acredito que uma muito firme, muito propositiva anamnese dos pacientes, tanto na véspera de cirurgia, feita pela equipe administrativa do hospital, e nós anestesista, cirurgião, na hora de recepção do paciente no ambiente cirúrgico, ela é tão valiosa quanto é um PCR 48 ou 72 horas antes. Bom, priorização e agendamento de casos. Adiante, e o último slide aqui da minha apresentação. Isso é uma classificação, Júlia. Próximo, tem ali a referência que a gente viu ao longo de todo o ano, que é a classificação das cirurgias durante a Covid, né? Nós fizemos muita cirurgia de emergência, urgência eletiva, mas o 4 e o 5 são aquelas cirurgias essenciais, tempo dependentes, tempo determinantes, né? Que são as cirurgias oncológicas, a neurocirurgia, né? Algumas cirurgias ortopédicas, algumas cirurgias vasculares, cardíacas, enfim, e as cirurgias eletivas não essenciais, que podem aguardar até 3 meses ou mais, mas que os pacientes também precisam saber, precisam ser esclarecidos que esse tempo de demora pode implicar muito no desfecho final da sua patologia. Muito obrigado.
Perfeito, obrigado, doutor Gerson. Eu agora gostaria de passar a palavra para o doutor Fábio Crepes, ortopedista e traumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a MIRIGS por esse módulo de apresentações que é a caravana, né, que é uma maneira de a gente estender a todos os pagos do Rio Grande do Sul, né, a troca de informações e a cultura científica no nosso meio. Parabéns à medicina de Dom Pedrito também pela passagem do aniversário. Tá? Em relação à ortopedia, como já foi bem apresentado aqui pelo Gerson, a gente sabe que são panoramas distintos que ocorreram e ocorrem até o momento em várias áreas do Estado. Nós temos regiões com um número maior de casos, com um número maior de necessidade de internações. Se a gente for pensar em alguns quadros específicos, a capital, cidades maiores como Pelotas, como Caxias, aonde tiveram momentos distintos cada uma delas, né, com um acúmulo maior de casos, uma necessidade emergencial de uso de leitos, o que acabou com isso provocando um acúmulo, né, de cirurgias, principalmente pelo SUS, né, que ficaram represadas, o que, do ponto de vista ortopédico, muitas vezes acaba provocando um risco maior de um agravo de algumas patologias, com que, eventualmente, no momento, tu poderias fazer um tratamento não tanto agressivo, e tu acabas sendo necessário realizar algum procedimento um pouco maior, né, como a própria realização de um procedimento artroscópico, que é menos invasivo e que, às vezes, com retardo de uma videoartroscopia para uma ressecção parcial de uma estrutura meniscal, tu acaba desenvolvendo uma osteoartrite, uma artrose, e acaba no procedimento de uma necessidade de um procedimento de uma artroplastia, assim como quadril da mesma maneira. Eu acho que uma coisa fundamental que ocorreu, né, a importância da vacinação de todos os profissionais ligados à saúde, que com isso proporcionaram digamos, a possibilidade de um retorno gradual e progressivo às necessidades cirúrgicas, com que houvesse um menor represamento, né? Isso, obviamente, em todas as instituições hospitalares. Claro que à medida que foi feito de maneira gradual, pegando o pessoal conforme a idade, mas isso facilitou com que todos nós que atuamos dentro de um ambiente hospitalar pudéssemos ter um pouco mais de tranquilidade para que pudéssemos também não transmitirmos essa bendita doença. A definição das condutas precisaram respeitar, né, a medicina, e não por um lado político, né, porque houve muita politização de vários assuntos ligados a essa pandemia, né, posicionamento tanto dos profissionais da saúde como da população em geral. E isso eu acredito que talvez tenha dificultado um pouco o trâmite, né, do que a gente tem represado hoje de cirurgias. Né? Não vamos entrar na esfera política aqui, porque não é um ambiente adequado para isso. Mas seguramente que uma coisa bem estabelecida é a definição de que quem toma a conduta deve ser definida pelo profissional que está atuando como médico, né? Então, nós, como médicos, temos a necessidade de definirmos o tratamento para o nosso paciente. Cada um de nós tem suas prerrogativas, seus estudos, seu conhecimento científico, para que a gente possa tomar a conduta mais adequada para cada paciente. Vários hospitais organizaram de uma maneira, digamos, gradual. O Gerson comentou a respeito do Hospital Mãe de Deus, que é um hospital onde eu também atuo com maior frequência, onde alguns parâmetros foram colocados para que não houvesse, digamos, uma desassistência à população, né? Assim como hospitais públicos da mesma maneira, sempre colocando à disposição os serviços de 24 horas para atendimento, para que tu pudesse, ao menos, amenizar o sofrimento de alguns pacientes. Obviamente que, à medida em que os casos foram aumentando, a necessidade de internações foram ocorrendo, vários segmentos hospitalares tiveram que transformar leitos pós-cirúrgicos em leitos, né,
para atendimento de pessoas necessitando respiradores e coisas do gênero para tratamento da Covid. Isso também dificultou um pouco a possibilidade de que fossem mantidos os procedimentos cirúrgicos. E, claro, foi cada vez mais represando essa quantidade de cirurgias, o que levou a uma situação, como bem apresentada agora, de 1.300.000 cirurgias que estão, teoricamente, represadas aqui no Brasil. Conforme a necessidade foi sendo avaliada, boa parte dos hospitais também começou a desestruturar aquelas digamos, aqueles ambientes onde estavam destinados a atendimentos de pacientes COVID, e se teve a possibilidade de começar a realizar procedimentos cirúrgicos. Eu cito especificamente o Hospital Mãe de Deus, que tinha um comitê de crise, onde eram feitas as avaliações com a necessidade emergencial, urgencial de algum procedimento cirúrgico, sendo analisado pelo comitê, e com isso tu tinhas uma possibilidade de antecipar um procedimento que ficaria represado. Alguns serviços tiveram que serem fechados em função da necessidade de deslocamento de pessoal para que houvesse, digamos, uma concentração maior de profissionais da saúde atuando, né, no combate à pandemia. A situação da ortopedia em geral hoje, eu acompanho diretamente todo o país, mas especificamente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma quantidade significativa de cirurgias represadas, várias cirurgias que, à medida em que a gente estabeleça critérios de avaliações, como bem foi colocado agora há pouco pelos colegas, a necessidade de se conseguir minimizar o risco da presença ou da contaminação do paciente, dos profissionais que atuam, né? E principalmente um pós-operatório tranquilo para que a gente possa dar continuidade ao tratamento, porque o tratamento não se encerra simplesmente no procedimento cirúrgico. O tratamento ele leva muito tempo no pós-operatório. Algumas cirurgias são necessárias de internações. Isso na ortopedia houve uma mudança em vários procedimentos, onde se procurou, obviamente, conversando com os anestesistas, a possibilidade de que pudéssemos fazer procedimentos em termos ambulatoriais e não hospitalares, para que o paciente pudesse receber alta no mesmo dia e não permanecendo internado. Isso foi uma situação que modificou alguns procedimentos. E eu acredito que seja uma inovação que nós aprendemos em algumas situações e que possa ser levada adiante. Basicamente, fazendo um resumo, mais ou menos, acredito, espero ter colaborado, mas continuo à disposição aqui para discutir com os colegas que vão fazer algumas ponderações agora. Obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Queria passar a palavra agora para o doutor Leônidas Souza Machado, cirurgião mastologista e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Rio Grande do Sul. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Parabéns a Higgs, né, por esse evento importante. É tão importante a gente estar conversando aqui os nossos problemas, né, as nossas situações. Parabéns a Dom Pedrito pela data importante. Bom, em relação à mastologia, como todos vocês sabem, né, que a gente trata câncer de mama e também patologias benignas. Quando começou a pandemia, em março do ano passado, foi aquele boom, aquela surpresa, o que vai se fazer? Alguns serviços, tanto aqui da capital quanto do interior, fecharam ambulatórios, fecharam bloco cirúrgico, e depois viram que dava para, aos poucos, né, ir se adaptando e fazendo as cirurgias. O que a gente notou? A nossa área da mastologia, assim como várias áreas de vocês também, é intimamente dependente da radiologia. Então, o primeiro passo que nós tivemos da Sociedade de Mastologia aqui do Rio Grande do Sul foi conversar com os colegas radiologistas, porque as nossas pacientes passam por lá, né? A grande parte dos tumores de mama, sejam os carcinomas, que é a nossa preocupação maior, mas os tumores benignos também, a maioria dos casos as pacientes não sentem, não, né? Vão fazer o exame de rotina e percebem alguma alteração, como um nódulo, uma microcalcificação. E os números no início da pandemia foram alarmantes. Tanto na rede pública quanto na rede privada, a diminuição de procura por mamografia e ecografia chegou a 90%. Tanto em hospitais, quanto em clínicas privadas, quanto no interior, quanto na capital.
Então, nós sabíamos, né, se as pacientes estavam deixando de fazer os seus exames de rotina, nós iríamos fazer diagnósticos mais tardios, nós teríamos, né, estamos tendo prognósticos piores, casos mais avançados. Bom, como o Gerson mostrou muito bem ali, tiveram as ondas, né, e nós fomos indo conforme as ondas. Conforme estava mais tranquilo, as cirurgias iam sendo mais permitidas. Algo que a gente tem que ficar bem orgulhoso aqui, tanto da capital quanto do interior, que as cirurgias oncológicas nunca deixaram de acontecer. Né? No Mãe de Deus, o Luiz Felipe está aí para comprovar, tem o comitê de cirurgia na Santa Casa, são os 2 hospitais que eu trabalho também, no Mãe de Deus e na Santa Casa. Nunca tivemos problema assim, não podemos operar nas próximas 2, 3 semanas. As pacientes oncológicas, obviamente. Nós temos muita patologia benigna, que, claro, essas, dentro da possibilidade, a gente foi levando. Algumas pacientes oncológicas que estavam fazendo quimioterapia primária, né, que a gente chama quimioterapia neoadjuvante, a gente discute em casos multidisciplinares, e essas pacientes puderam continuar fazendo mais um pouco de quimioterapia sem prejudicar a saúde da paciente, para postergar um pouquinho a saúde, postergar um pouquinho a cirurgia. Mesmo nessa pior onda que nós tivemos esse ano, fevereiro e março, as cirurgias oncológicas foram, né, de certa maneira, a gente foi conseguindo fazer. Mas, claro, que ficaram muitas cirurgias represadas, principalmente cirurgias de patologias benignas, né, alterações proliferativas que precisam de cirurgia, alguma cirurgia reparadora de reconstrução, que a gente faz em conjunto com a equipe da cirurgia plástica, os mastologistas. Então, assim, claro que a gente se preocupa muito, né? Nós temos conversado muito entre nós, mastologistas, e os radiologistas, que é ali, como eu falei para vocês, que chegam. E, de uma maneira geral, nós temos, sim, cirurgias represadas, principalmente no sistema público. Né? A gente sabe que o sistema público preenche em torno de 70%, né, da lacuna dos pacientes do Brasil, tanto aqui do nosso estado quanto do Brasil. Mas sempre que possível no sistema público, eu também trabalho no sistema público na Santa Casa, a gente, quando é possível, a gente faz alguns mutirões para diminuir essa fila. E o câncer de mama é a patologia, é o câncer que mais atinge as mulheres no Brasil inteiro, vocês sabem disso. Segundo o INCA, são mais de 60 mil novos casos por ano, só que no Rio Grande do Sul, em torno de 5 a 6 mil. Então, é uma doença com uma mortalidade significativa, em torno de 15 a 16%, né, também segundo o INCA. As cirurgias que estão represadas, a gente está sempre conversando com todas as equipes para ser feita, mas de uma maneira, de um modo geral, eu acho que a nossa especialidade foi muito bem durante a pandemia, obviamente com o apoio dos hospitais. Né? As cirurgias oncológicas nunca deixaram de ser feitas. Agora, claro, tem muitas outras cirurgias que estão represadas e agora, conforme a nossa bandeira, conforme as nossas restrições, a gente vai voltando aos poucos. Eu acho que é isso também que eu tinha para falar, depois a gente pode discutir mais um pouco esses temas. Obrigado. Obrigado, Leônidas. Eu agora passo a palavra para o Dr. Luiz Felipe Alencastro, neurocirurgião e coordenador do Serviço de Neurocirurgia e Neurologia do Hospital Mãe de Deus. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Higgs pelo convite, em especial ao Dr. Gerson Junqueira, qual somos colegas de trabalho também lá no Hospital Mãe de Deus. Na neurocirurgia, nessa pandemia, nós vivemos uma situação sui generis, né? A neurocirurgia é uma especialidade um pouco diferente em relação a algumas outras que nós estamos debatendo, porque dificilmente um paciente vai descobrir uma patologia neurocirúrgica através de um exame de rotina. Geralmente ele tem alguma sintomatologia e aí ele vai buscar o seu médico. A gente observou que a gente seguiu fazendo as urgências e as emergências normalmente, não só no sistema privado, mas também no sistema público, né, no Rio Grande do Sul.
A gente sabe que, inclusive, restrições foram até maiores em outros estados, conversando com colegas que a gente teve em comunicação constante. Por exemplo, Curitiba teve bem mais fechada que Porto Alegre em alguns momentos. Mas, prestando atenção mesmo nas cirurgias eletivas, né, que é o nosso foco hoje, nós vimos que nós dividimos as cirurgias eletivas entre cirurgias cranianas e as cirurgias de coluna lombar. As cirurgias cranianas, a grande maioria delas são representadas pelas neoplasias, pelas hidrocefalias, e teve uma questão interessante. Muitas patologias, por exemplo, os gliomas cerebrais, que são neoplasias malignas, essas nunca pararam, nunca foram adiadas, sempre continuaram acontecendo no sistema privado. Mas a gente sabe de muito represamento que aconteceu no sistema público no Rio Grande do Sul, e isso certamente tem um preço, porque uma cirurgia realizada, um glioma diagnosticado hoje, se ele demorar um mês para ser operado, tem um desfecho completamente diferente do que se ele for operado em 1 ou 2 semanas. É realmente significativo. Mas existem outras patologias mais benignas, digamos, mesmo dentro dos tumores, que podem, às vezes, esperar 6 meses, podem esperar 3 meses para serem operados. E foi interessante que no início da pandemia, ninguém sabia como as coisas iam acontecer, e nós atendíamos os pacientes no consultório dessas patologias mais, entre aspas, mais benignas, e dizíamos, vamos conversar daqui a 2 meses, provavelmente essa situação toda já se normalizou, já passou, e aí nós vamos operar. E hoje a conversa que a gente fala com os pacientes é completamente diferente. Nós não temos perspectiva real, mensurável, de quando nós vamos estar com um hospital livre de Covid para poder operarmos. Então, houve um movimento, e muitos dos pacientes entenderam isso ao longo do tempo, porque muitos deles nos pediam, de forma bem veemente no início, eu quero esperar mais 2 semanas, eu quero esperar mais 1 mês para ver como é que vai estar. E eles começaram a se dar conta que, de repente, esperar mais 1 mês significaria, eventualmente, cair num momento pior ainda da pandemia, como o Dr. Gerson comentou sobre as ondas. Então, a gente começou a não ter mais essa solicitação dos pacientes de esperar um pouco mais. Eu digo assim, pelo Hospital Mãe de Deus, o sistema privado como um todo, a gente conseguiu manter um ritmo bastante constante de cirurgias eletivas, dessas ditas que não podem, eletivas relativas, na verdade, cirurgias que não podem esperar mais de 1 mês para serem resolvidas, para serem realizadas. Essas continuaram acontecendo, né? Existe uma situação que preocupou bastante os neurocirurgiões, que são os tumores hipofisários, que pelo mesmo motivo da cirurgia endoscópica do aparelho digestivo, ela tem uma capacidade de gerar aerosol, porque nós temos um drill de alta rotação sendo usado na cavidade nasal, e isso gera um spray, e a Sociedade Britânica de Neurocirurgia, inclusive, recomendou fortemente que essas cirurgias fossem paradas o quanto desse para serem suspensas, mesmo sendo neoplasias, por causa da alta taxa de contaminação do ambiente e das equipes médicas. Isso se fez por um bom tempo, e se reservou essa cirurgia realmente por mais de 6 meses àqueles pacientes que estavam efetivamente tendo alguma perda visual, que é um sintoma muito grave, por compressão tumoral. Outros pacientes foram manejados medicamentosamente até poderem serem tratados. A gente vê, inevitavelmente, que houve uma grande diferença entre o manejo entre o sistema público de saúde e o sistema privado, mas mesmo dentro do sistema privado, a gente viu que isso variou bastante. Na capital, alguns hospitais foram muito mais referência para Covid do que outros, e a gente sabe que a dinâmica de bloco de alguns foi completamente diferente de outros. A gente, como o Dr. Leônidas comentou, a gente criou no hospital 2 tipos de comitê. Um deles era um comitê de cirurgiões, onde todos os representantes de áreas estavam participando, e um outro que era um comitê de crise, do qual eu participei com outros 2 colegas durante essa crise de março, onde nós tínhamos que a gente recebia todos os dias uma justificativa dos colegas do porquê que queriam fazer aquela cirurgia no prazo agendado. E aí nós tivemos que decidir caso a caso. Felizmente, como o Leônidas comentou, nenhum único caso de
neoplasia foi suspenso. Aonde nós tivemos mais prejuízo na neurocirurgia foram nas cirurgias de coluna, porque muitos pacientes que têm uma crise de dor, depois eles ficam bem, tem uma outra crise de dor, eles ficam bem, esses pacientes foram mais postergados, não é um paciente que tem uma urgência para tratar, claro que ele está sofrendo, e é o menor sinal de dano neurológico maior, por exemplo, um déficit motor, aí o paciente vai para a cirurgia. Mas, certamente, o nosso maior represamento, e que ainda existe, está nos bloqueios anestesiológicos, bloqueios facetários, instrumentações, artrodese, cirurgias de hérnia de disco. Isso ainda tem um represamento grande. Acho que nas cirurgias cranianas a gente andou, felizmente, muito bem durante a CTI, durante a pandemia. Porque nós temos um outro problema, que não é só ter horário de bloco. Quase 100% dos pacientes submetidos a uma cirurgia intracraniana precisam de CTI para fazer pelo menos 24 horas iniciais de pós-operatório. E esse era o artigo mais precioso em falta neste momento, que era ter leitos de CTI. Então, felizmente, a gente conseguiu passar por isso de uma forma bastante razoável, diria assim. Perfeito, obrigado, Luiz Felipe. Eu passo a palavra agora para o Dr. Carlos Madaloso, cirurgião bariátrico e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, capítulo Rio Grande do Sul. Bom, eu queria agradecer o honroso convite, Dr. Gerson, cumprimentar pelo evento, pela iniciativa desta caravana digital. Cumprimento também o Dr. Paulo Morassutti, os demais painelistas e a comunidade de Dom Pedrito pela grande conquista aí do seu evento médico. A nossa situação em relação à cirurgia bariátrica é um pouco diferente do que foi apresentada por todos aqui. E ela se baseia principalmente pela grande incerteza que nós tínhamos no início, quando nós nos deparávamos com o nosso paciente, o paciente que era considerado e é considerado o de maior risco para uma cirurgia eletiva, o paciente que é diabético, é o paciente obeso, o paciente hipertenso e um paciente mais sedentário com restrições respiratórias bastante significativas. Quando nós tínhamos, no início do ano passado, de submetê-los a esse procedimento, acho que houve uma quase unanimidade de nos resguardarmos. Os pacientes compreendiam, felizmente suas cirurgias não são urgências, e os pacientes compreendiam e até desejavam esperar passar a onda, e nós imaginávamos que em 6 meses estaria tudo resolvido, e nós vimos que estávamos errados em 2 pontos. Primeiro, que dura muito mais do que isso, nós não temos ideia quando vai terminar isso. E segundo, é o fato de que nós teríamos o risco da espera. De fato, a maior parte dos pacientes jovens que foram a óbito eram pacientes diabéticos, hipertensos e obesos, que era o perfil dos pacientes que buscavam a cirurgia bariátrica. À medida que foi passando o tempo, também se começou a identificar uma outra preocupação, que seria, uma vez passado pela cirurgia, havendo uma perda de peso pronunciada, se ele não estaria com uma imunossupressão e poderia estar suscetível ao efeito mais grave pelo fato de ter perdido um peso substancial e a sua imunidade, em teoria, abalada. Se viu que isso também não foi comprometido. Qual é que a lição que nós tiramos disso? É que a cirurgia bariátrica ela deve ser feita mesmo durante a pandemia, porque nós estaremos prevenindo os pacientes com a doença e o risco da cirurgia é muito menor do que o risco de ser obeso num ambiente de Covid. Para se ter uma ideia, a maioria do tempo que ficou inoperante a cirurgia bariátrica nesse período todo de Covid variou de 60 até 14 meses. No caso das cirurgias no Hospital Conceição, as cirurgias do SUS, os pacientes não tiveram acesso à cirurgia durante um ano inteiro, até mais de um ano.
Isso significa que nós estamos tirando desses pacientes a chance que eles tiveram de resistir, e muitos pacientes morreram aguardando a sua possibilidade de ter um desfecho melhor. A cirurgia, depois de 14 dias, nós já temos um risco menor do que o risco pré-operatório. Então, nós passaremos um período de um pouco mais de risco logo após a cirurgia, como qualquer cirurgia que nós falamos, todos falam aqui, mas que depois de 14 dias o nosso paciente cada dia tem um risco menor. E isso fez com que a própria sociedade brasileira e o próprio Conselho Federal de Medicina, o CREMERS também, passassem a referendar as cirurgias bariátricas para que fossem realizadas, que não fossem suspensas. Na maioria dos hospitais, houve pequenos períodos, em momentos de crise, de limitação de CTIs, houve uma suspensão dessas operações, mas, de um modo geral, elas estão retornando hoje praticamente já em nível normal, embora no Brasil, em vários locais, estejam suspensos, e acredito que é por pouco tempo. Agora, eu vi que muitos comentaram, que o próprio Gerson comentou, que nós estamos numa onda que não saiu, mas a realidade aqui em nossa cidade é que nós estamos tendo, sim, uma onda de pacientes jovens. Mudou o perfil dos pacientes que estão ocupando os hospitais e a UTI. Acredito que muito se deva à vacinação dos idosos, mas antes os jovens também estavam sem vacinação e suscetíveis, e eles não adoeciam. Algo está diferente no comportamento da doença. E esse fato nos leva a considerar que nós precisaremos usar de alguns artefatos e talvez esse seja a proposta que nós podemos evoluir aqui, de como que nós devemos nos portar diante de cirurgias que salvam vidas, a cirurgia do câncer, a cirurgia bariátrica, as neurocirurgias, mas que nós temos agora um paciente um pouco diferente, a evolução do COVID está diferente, o que nós temos visto, ele está um pouco mais agressivo, um pouco mais rápida a evolução. Então, se nós temos a preocupação que as nossas cirurgias represadas elas trazem consequências, às vezes, irreparáveis, como no câncer, nós temos que estar cientes também de que nós médicos, nos expomos nossos pacientes em ambientes onde que tem a doença. E esse é um desafio que nós temos pela frente. Eu vou trazer aqui uma estatística nossa, aqui de Passo Fundo, eu moro em Passo Fundo, onde que nós temos 2 grandes hospitais. Eu trabalho no Hospital São Vicente de Paulo, onde que temos um núcleo hospitalar onde que se atende COVID e atende SUS, e um hospital, outra unidade que não atende COVID, e os pacientes são testados antes de entrarem neste hospital. Todos os pacientes que foram operados, nós não temos cirurgias bariátricas pelo SUS em nossa cidade. Todos os pacientes operados, eles foram operados em uma unidade que nós dizemos protegida, ou a intenção é que seja protegida de COVID. Os pacientes não internam se tem COVID. E as cirurgias bariátricas foram, nesse ano, 63 cirurgias, das quais 15% eram homens, que são os de maior risco, principalmente agora, com essa nova apresentação da doença. O IMC deles eram 43, o IMC pré-operatório médio. Hoje eles estão com uma média de IMC 33. Nós não tivemos nenhum paciente que, do pré-operatório até um mês após a cirurgia, adquiriu COVID. Nós tivemos 5 pacientes que foram detectados, nós fazemos o teste, o PCR, no dia anterior à internação, e nós detectamos, por sintomas antes do teste, 4 pacientes, e um teve o teste detectou, que foram evitados. Destes 5 pacientes, uma paciente morreu, sem ser operada, morreu por COVID no pré-operatório.
estava em pré-operatório. Nós tivemos também, os pacientes, então, eles ficavam isolados 5 dias antes da cirurgia, não entravam em contato com nenhum, a gente pedia que não entrasse, imagino que não entravam, até 14 dias após a cirurgia. O tempo médio de permanência era 1,12 dias, que eles ficaram no hospital, e nós tivemos, é isso aí, 1,12 dias. Também cuidamos quantos pacientes, quantos familiares com Covid esses pacientes tiveram antes da cirurgia, se eles tinham algum familiar que estava com a doença no período pré-operatório, esses pacientes já eram recomendados que não fizessem cirurgia, que se isolassem, ver se não desenvolveriam sintomas. Os exames pré-operatórios, como espirometria, endoscopia, a própria avaliação com pneumologista, eram feitas 30 dias antes da operação. O paciente era feito tudo 30 dias antes, esperava 30 dias, para depois ele passar 5 dias de isolamento, fazia o teste e aí ia para a cirurgia. Chama atenção, e aqui que talvez seja um dado muito importante, é que após 30 dias, nós tivemos 17% dos pacientes desenvolveram Covid após a cirurgia bariátrica, após 30 dias de cirurgia bariátrica. Uns com 30, outros com 90 dias, mas desses 17%, todos os pacientes tiveram um quadro leve de Covid, nenhum teve menor gravidade na doença. Foram casos muito brandos. O que não é de se esperar se eles estivessem obesos, diabéticos e com hipertensão. Razão pela qual eu coloco aqui a nossa sugestão de reforçar que nós devemos dar prioridade para cirurgias que comunguem com uma boa evolução. E isso serve, por exemplo, para câncer e outras cirurgias que foram apontadas aqui. E nós deveríamos sair daqui com uma ideia de como que quais as indicações e quais os pacientes que devem seguir normal. Por que eu digo isso? Porque essa crise, eu não imagino, Gerson, tomara que tu esteja certo, que não tenha uma quarta onda, mas eu imagino que nós estamos vulneráveis a isso. E nós temos que aprender com o que aconteceu para trás, para que daqui para frente nós montemos uma estratégia de manter as coisas funcionando, porque os nossos pacientes operam porque precisam. Eu acho que o que eu teria para trazer seria essas informações aqui. Agradeço a todos e acho que seguimos o debate posteriormente. Obrigado, doutor Carlos Madaloso. Eu passo a palavra agora para o doutor Ronaldo Rigueso, cirurgião plástico e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Rio Grande do Sul. Boa tarde, boa noite a todos os amigos e congratulações aos colegas que me antecederam pelas suas explanações. A cirurgia plástica, ela vive um panorama semelhante aos que os outros colegas todos colocaram. A gente viveu isso da cirurgia bariátrica. No início, em março, houve um decreto do governo, do governador, que praticamente impedia a cirurgia bariátrica. Ele foi bem restrito quanto à cirurgia bariátrica e cirurgia plástica. Agora, convém ressaltar que a cirurgia plástica ela tem várias facetas, né? E como os outros colegas colocaram, durante toda a pandemia, os tumores continuaram acontecendo, os pacientes queimados, as lesões de face, as lesões de trauma, elas seguiram acontecendo. Já quanto à cirurgia estética, a gente viveu um movimento paradoxal. Obviamente que, enquanto no agravamento da pandemia, os pacientes não queriam realizar muitos procedimentos, mas assim que havia uma melhora, o que a gente tem observado que, em virtude de outras atividades não estarem sendo permitidas, que tem havido um acréscimo na procura pelas cirurgias estéticas. E, preferencialmente, os pacientes têm procurado estruturas de atendimento ambulatorial, onde não haja internação, e fugindo um pouco dos hospitais gerais, gerando aquele medo de contaminação durante o procedimento. A participação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
e de outras instituições internacionais, seguindo guidelines internacionais também. Obviamente que a cirurgia estética ela está no nível 5, sendo a última a acontecer. Então, a gente tem seguido uma série de cuidados, sempre solicitando PCR, apesar das contradições que possa haver, a gente tem seguido uma série de cuidados e rotinas, né? E é muito importante também, nos pacientes pós-Covid, que buscam a cirurgia, seja ela reparadora ou estética, que a gente saiba avaliar, e também existem os guidelines de quando a gente deve indicar essas cirurgias, né? Também a gente tem percebido que muitos pacientes são descuidados e a gente segue não indicando de imediato após a vacinação, tomando uma série de cuidados. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela tem orientado aos seus associados que estejam conectados à realidade das estruturas hospitalares e vendo o sofrimento de todos os outros pacientes desse quadro de pandemia, não olhando apenas para o seu próprio problema, e sim de uma consciência social de um todo. E todos têm sido, ou pelo menos a grande maioria, tem dado um passo atrás para que não fosse esgotado recursos no atendimento desses pacientes que necessitam dos mais variados, né? Porque a gente sabe que teve certa altura que os recursos, sejam eles medicamentosos ou de internação, estavam praticamente esgotados. E a gente tem sido sensível a isso. Houve várias lockdown total, onde as cirurgias estéticas ficaram praticamente abolidas, sendo restritas a poucas instituições no nosso estado. E também é sempre importante que os cirurgiões plásticos eles se colocaram à disposição para atendimentos, os residentes das mais diversas instituições prestaram auxílio e ainda prestam, atendendo na linha de frente, o que foi estimulado também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, a gente sabe que a nossa realidade, quando a gente olha a cirurgia estética, por outro lado, a cirurgia reparadora, a gente tem verificado o agravamento das condições dos pacientes, muitos deixaram de procurar e eles estão vindo quando a gente tem essa baixa das ondas, com tumores extremamente avançados, já com metástases locais, e que antes a gente não via isso. Então, a gente se preocupa agora com o movimento pendular que vai haver quando, se realmente acontecer, da melhora das condições, a gente vai ter aí uma sequela, um legado de pacientes com graves sequelas. Então, a nossa realidade não é diferente dos demais colegas, e a gente está atento e na torcida, e esperando que as vacinas possam amenizar um pouco aí e nos trazer um futuro melhor. Então, meus agradecimentos em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica por esse debate, e fico à disposição se houver alguma pergunta. Agradecer ao doutor Ronaldo e colocar aqui assim, acho que num primeiro momento todos nós ficamos muito assustados com a Covid e com o que poderia acontecer aos nossos pacientes quando expostos a um procedimento cirúrgico e que viessem a contrair a Covid. Né? Mas no momento a gente está vendo que nós não temos uma data para isso terminar, e agora a nossa preocupação maior é com o represamento das cirurgias, porque a gente sabe que as cirurgias são importantíssimas na manutenção da vida para aqueles que precisam. E as cirurgias oncológicas, nos serviços do SUS, elas foram represadas, a gente tem acompanhado isso, né? E assim como as cirurgias bariátricas, como o doutor Madaloso falou com bastante clareza. Então, eu gostaria agora de abrir o painel para que todos pudessem colocar a sua opinião de como proceder, quais são os cuidados, como é que nós podemos fazer para minimizar os riscos ao nosso paciente exposto ao procedimento cirúrgico que possa vir a contrair a Covid.
Então, fica aberto para discussão entre todos. Bom, se eu puder falar, nós temos uma polarização que me preocupa muito, uma polarização em que nós temos aqueles que defendem ou não defendem uma intervenção medicamentosa na condução da pandemia. É um assunto bastante controverso, não há dúvida, mas nós temos que olhar, e isso eu tô comentando de um serviço, não é geral, e nós devemos respeitar a opinião de todos, em que nós nos baseamos aqui pelo que aconteceu com os médicos do estudo lá de Nova York, que estavam na linha de frente, onde que nós tivemos 400 médicos que tomaram ivermectina e 400 que não tomaram. E os médicos que estavam na linha de frente do Covid, que tomaram a ivermectina, não adquiriram a doença. E os que não tomaram, nós tivemos 238 que adquiriram. Baseado nessa informação, eu não sei nem se dá para considerar científico, não sei como foi feito, mas é uma observação diante da incerteza, nós passamos a colocar no protocolo dos pacientes que iam à cirurgia, nós colocamos que tomassem 4 dias de ivermectina no pré-operatório. E nós não observamos nenhum contraindo a doença. Esse dado ele chama atenção porque em outras cirurgias que não foram adotados esses cuidados, nós tivemos pacientes que adquiriram Covid operando no mesmo hospital. Então, eu só trago essa informação para repensar essa posição que politicamente é controversa, mas é um dado que eu acho que pode contribuir. Madaloso, respeitando tua conduta em relação aos teus pacientes, como eu citei anteriormente, eu acho que é uma situação extremamente controversa, extremamente delicada de ser abordado, acho extremamente, digamos, eu diria que até, não vou dizer perigosa, mas um pouco contraditória ao extremo para a gente expor isso para o paciente. Eu, particularmente, que faço parte da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia, em momento algum, a nossa sociedade colocou em discussão esse tipo de situação. Eu acho que o que foi solicitado aqui para a gente ter uma ideia proativa de medidas, eu acho que a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades, né? Mas eu me sinto extremamente desconfortável como especialista de uma área que trata do sistema músculo-esquelético, entrar numa alçada de uma área que não é aquela, digamos, mais destinada ao tratamento desses pacientes que possam eventualmente serem contaminados. Eu acredito que medidas de prevenções, como várias instituições têm realizado, como os cuidados cirúrgicos, os cuidados para a ambientalização do procedimento cirúrgico, vão facilitar para que a gente possa realizar. Eu tenho um pouco de receio de abordar isso com o paciente, né? De eu, como ortopedista, dizer para o meu paciente que tem um estudo que inclui 400 médicos que utilizaram ou que não usaram determinada substância tiveram uma melhora. Ou outros estudos maiores, inclusive, que estão sendo apresentados. Eu acho que é um pouco controverso para a gente estabelecer como uma normativa para uma situação de retorno à atividade do procedimento cirúrgico. Não sei qual é a opinião dos outros colegas, mas eu como ortopedista, coloco essa situação. Fábio, eu concordo em grau gênero contigo, porque gênero, número e grau, porque se essa é uma questão que está em discussão em fóruns bem mais especializados e por uma situação de normalidade de pessoas absolutamente saudáveis, quem dirá estabelecer critérios para pacientes com doença, né? Então eu concordo plenamente com o que tu comentaste. Bom, nós da cirurgia plástica também não houve qualquer recomendação.
o que a sociedade brasileira fez junto com os nossos anestesistas. A gente passou a fazer muita cirurgia mamária, não mais sob anestesia geral, e cirurgia de contorno corporal, e cirurgias de face sob anestesia local e sedação, no intuito de diminuir a aerosolização. E também a gente sempre estimulou que os hospitais criassem uma área dentro do possível COVID-free e criando como algum tipo de fast track, que o paciente pudesse ter um acesso mais rápido dentro das instituições, e a gente deixou a critério de cada médico que decidisse uso profilático ou não de qualquer medicação. A gente da mastologia também, concordo com o Fábio, o que a gente sempre recomendou para os pacientes é ter uma alimentação saudável, ter uma vida saudável, né, fazer os pré-operatórios bem indicados para a cirurgia, ter um cuidado antes da cirurgia para não ter contato com ninguém, ficar o mais reservado possível. Normalmente a gente pede, na Santa Casa, no Mãe de Deus também, dependendo do tipo de cirurgia, um teste pré-Covid, né? Em momentos de pico, isso foi obrigatório, a gente pede um PCR para paciente, mas nenhuma recomendação médica, que realmente é muito controverso, né? Pode ser que no futuro a gente tenha essas respostas, mas agora realmente os números são bem controversos. Bom, eu também concordo com o que foi dito em relação a qualquer tratamento profilático, pré-cirúrgico. Nós trabalhamos arduamente durante o ano de 2020 no comitê cirúrgico do Mãe de Deus, na época que eu ainda era diretor do hospital. E o que eu vejo agora é que a gente tem que, como eu falei na minha apresentação, mostrar para o paciente os riscos da sua patologia, da demora em resolver o problema cirúrgico que ele tem. Isso é muito mais grave, talvez, do que qualquer outra coisa. Concordo com o que foi dito ali pelo pessoal da cirurgia plástica. Eu acho que tem que se ter alguns cuidados pré-operatórios, sim, né? O paciente que vai se operar, que vai fazer uma cirurgia de grande porte, ele tem que ter uma restrição maior de contato, inclusive, né? Nos hospitais que eu trabalho, que é a Santa Casa, que existe a obrigatoriedade de se fazer o teste do PCR, no Mãe de Deus a gente não exige. A gente frisa muito, como eu falei, a importância de uma muito boa anamnese, uma anamnese proativa, tanto no dia, pelo anestesista e pelo cirurgião, mas na véspera da cirurgia, por uma equipe de administração que liga e faz esse contato prévio. Bom, antes de eu passar adiante, eu só queria... eu estou muito contente com esse painel que a gente está fazendo aqui hoje. Eu, como presidente da Higgs e toda a minha diretoria, quando a gente assumiu há 6 meses atrás, o nosso objetivo era isso, era a integração de todos os médicos, de todas as especialidades, de todos os estados. Então, eu queria agradecer a todos vocês aí que estão na tela, né, a parceria da Sociedade de Especialidade. Nós temos hoje 7 sociedades de especialidade aqui falando, né, a cirurgia geral, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, traumato, cirurgia plástica, neurocirurgia, mastologia, bariátrica, esqueci alguém, e a cirurgia plástica, não falei a plástica, enfim, são 7 sociedades de cirurgia. Nós temos aqui quantas cidades envolvidas? Está o Madaloso, lá em Passo Fundo, né? Está o Rogério, lá em Bento Gonçalves, né? Estamos nós aqui em Dom Pedrito, pessoal de Bagé, que está online também, pessoal de Santana do Livramento também, né? Pessoal lá em Porto Alegre. Então, isso é a integração entre as seccionais, a integração entre os médicos no Estado, a integração entre as sociedades de especialidade, é esse o nosso objetivo da Associação Médica do Rio Grande do Sul. A Associação Médica do Rio Grande do Sul, não é Higgs, não é só Porto Alegre. Haveria mais alguma consideração dos painelistas para fazer? Mais alguém que gostaria de dar sua opinião? Eu queria, na verdade, ouvir de algum dos colegas, por favor, sobre a questão que mais me preocupa. Eu sei que
conversei já com o Gerson sobre isso, porque como a gente viu, a recuperação na rede privada ela é muito mais fácil, mais rápida do que no SUS, né? Eu não sei se já se tem algum plano de retomada, de recuperação desses procedimentos perdidos, Gerson, porque a gente já sabe que no dia a dia normal a fila dos procedimentos do SUS já é grande. Então a gente vai ter que fazer uma recuperação em cima de uma malha, de uma rede que já é muitas vezes insuficiente para o normal do dia a dia. Então, como tu conversaste com o pessoal do Clínicas, por exemplo, eu queria saber se eles já têm alguma estratégia para recuperar isso. Porque eu falei com colegas de lá e muitos tumores que seriam tumores assim não considerados, por exemplo, patologias que pudessem esperar, estão esperando, né? Então, queria ver qual é a tua ideia sobre isso. Bom, quinta-feira a gente já foi convidado a ter uma nova reunião do comitê do COI-RS para se reavaliar números e se reavaliar talvez um novo decreto. Esse decreto vigente agora proíbe ou recomenda a não realização de cirurgias eletivas até 30 de junho. A gente tem conversado muito frequentemente com o nosso secretário da Saúde lá em Porto Alegre, o Mauro Esparta, né? A gente participa de um comitê municipal de Porto Alegre, com o vice-prefeito de Porto Alegre, todas as sextas-feiras, onde se avalia esses números semanalmente. Segunda-feira passada, né, Paulo foi a secretária Arita Bergman lá na sede da Amhiggs, a gente conversou também sobre essas coisas, e também se fazem avaliações, bom, eles fazem, a Secretaria Estadual de Saúde faz avaliação diária, né? Mas realmente é uma coisa muito preocupante, porque aos poucos essa demanda ela vai precisar ser, a gente vai precisar operar esses pacientes, né? Naquela apresentação que eu mostrei ali para vocês, os números de CTI, a gente já vê que tem já 1.500 pacientes ali que são pacientes de outras patologias, né? E que já começam a ocupar os leitos de CTI, porque assim o precisam, né? Esse foi um grande problema da cirurgia oncológica, da neurocirurgia, da cirurgia cardíaca, né? Cirurgias que precisam, que demandam CTI, que demandam maior tempo de hospital, uma estrutura hospitalar terciária maior. Esses pacientes foram os que mais sofreram, porque durante pelo menos 4 ondas, né, inclusive agora, a gente teve que cancelar essas cirurgias, a gente teve que segurar essas cirurgias, né? Então, assim, não se tem resposta para isso, né? Não se sabe se virá uma 4ª onda, não se sabe qual é a perspectiva de novas cepas, não se sabe qual é a resposta das vacinas, não se sabe quando virão as vacinas, não se sabe quando a gente atingirá 80% de população vacinada. Então, tudo isso é imprevisível e a gente não tem como prever o imprevisível, infelizmente. A gente tem que ir semana a semana, mês a mês. Muitos hospitais em cidades menores tiveram os seus blocos cirúrgicos fechados para poder receber pacientes com Covid. Então, houve um estrangulamento, né? A gente tem feito dentro da Amhiggs, tem trazido a parte política, temos recebido vários políticos, deputados estaduais, federais, alguns médicos, como o Gerson falou, a secretária Arita, o doutor Eduardo, que é o diretor do DARRA, e nós estamos abrindo fóruns para que se possa conversar e entender que isso não vai terminar, que a gente tem que estar preparado para próximas pandemias, e nós não estávamos preparados para isso, né? A rede hospitalar não estava pronta, nós não tínhamos respiradores, faltou medicamento, né? Então, teve todo um problema onde a gente não previa isso. Eu acho que a pandemia está nos ensinando a parar de pensar em 1 ano ou em gestão de 4 anos. Nós temos que começar a pensar em gestão de 20 anos, de 50 anos, né? A gente não pode admitir que um hospital
tenha respiradores só na UTI. Hoje não. Acho que hoje a gente tem que preparar os hospitais para que em cada leito hospitalar tenha um respirador ao lado, porque a pandemia nos ensinou que isso é necessário. Então, as dúvidas, o nosso medo, os questionamentos, eles continuam, mas hoje a ANRIGS procura participar desse debate e nós convidamos aqui todos os colegas para que estejam junto conosco lá dentro. É importante a presença das sociedades de especialidades, porque o nosso grande guarda-chuva é a Associação Médica do Rio Grande do Sul, e como o Gerson colocou, ela não é de Porto Alegre, ela é do Rio Grande do Sul. Tem outra coisa importante, outro dado importante, assim, em fevereiro do ano passado nós tínhamos 1.600 leitos de CTI no estado. 1.600. Hoje nós estamos com 3.449. Ali em março, a gente foi a 4.200. Claro que daí tem os leitos de contingenciamento que, na maioria dos hospitais, já não existem mais, por sorte. Mas quantos leitos de UTI novos foram criados? A gente praticamente dobrou o número de leitos de UTI no estado. Outra coisa, agora a gente tem no dia 24 de junho, na Assembleia Legislativa, lá em Porto Alegre, um fórum sobre o pós-pandemia. Problemas pós-pandêmicos, patologias pós-pandêmicas, não só pulmonares, mas renais, vasculares, psicológicas, psiquiátricas e muito mais, cardiológicas, enfim. Então, isso vai ter um fórum que vai se iniciar por designação da nossa bancada estadual, e que nós vamos participar também. E a gente já teve 2 reuniões lá em Porto Alegre, também um fórum muito parecido, que é o Fórum Pós-Pandemia da Secretaria Municipal de Porto Alegre. E eu acho que isso, em cada município, em cada micro-região, acho que isso tem que ser debatido também, o pós-pandemia, porque não é só o problema da cirurgia eletiva, a gente tem muitos outros problemas clínicos, cardiológico, vascular, renal, respiratório e psiquiátrico que precisam de solução. Eu gostaria só de dar uma boa noite para a doutora Dilma Tessari, que está conosco online, e que é uma aniversariante hoje, nossos parabéns. E ao doutor Alisson Travieso, presidente da Associação Santanense de Medicina, que também está conosco. Já tive a oportunidade de dar boa noite para ele. E aproveitar para transmitir os nossos pêsames, Gerson? Sim, hoje faleceu o nosso colega de Pelotas, o doutor Rogério Castanho, 82 anos, ele otorrino-oftalmo, ele foi professor da Federal de Pelotas e da Católica de Pelotas, ele foi ex-presidente da Associação Médica de Pelotas, foi ex-presidente do Conselho de Representantes de AMRIGS, entre outras coisas. Então, fica aqui as nossas condolências à família, em especial à doutora Clarice Castanho, que já foi presidente da Sociedade de Otorrino do Rio Grande do Sul e atualmente é presidente da Associação Médica de Pelotas. Eu não sei se aqui, aqui a gente está com muita gente, viu, pessoal? Se alguém aqui quer fazer algum comentário. Apenas aproveitar, então, e colocar o que falaram antes. Também a gente não tem os dados de quantas cirurgias estéticas ou quantas cirurgias reparadoras aconteceram aqui no estado, mas nós, da cirurgia plástica, a gente não tem conhecimento de nenhum caso onde o paciente foi submetido a qualquer tipo de cirurgia plástica e que houve necessidade de ocupar um leito de um UTI, que era o que muito nos preocupava. Então, esse acho que é um dado importante da gente colocar no debate. Uma boa noite a todos os colegas. O meu nome é Davi Salomão, eu sou um patologista, E, por incrível que pareça, para nós também houve um impacto bem acentuado, O doutor Maurício, também oncologista que está aqui conosco, representando o Bagé,
que também é da diretoria da Sociedade de Medicina de Bagé, houve um impacto dentro da patologia também, porque a partir do momento que o cirurgião não opera, o paciente não baixa, o patologista fica na espera, né? Mas eu gostaria de frisar, né, realmente, que a colocação que o Dr. Gerson fez com relação à incerteza, né? Nós estamos vivendo um momento de total incerteza, um momento totalmente inesperado, um momento que já vem se alongando, 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e 4 meses, mas o que nós podemos fazer como médicos, né? Como profissionais da saúde, né? Eu acho que esse evento, né? Especialmente esse evento da HIGS, né? Que eu estive até, posso confessar a todos que eu estive afastado durante muitos anos da HIGS, é algo que está integrando, né? Está chamando todas as especialidades e é o que a gente pode fazer, né? Nesse momento. Tentar achar soluções, tentar achar saída para tentar driblar essa situação que a gente vive hoje, né? E estender o nosso agradecimento ao convite da Sociedade de Medicina de Dom Pedrito. É um pouco difícil, às vezes, falar em público, ainda mais em rede, mas vamos lá, acho que a gente está aqui para se ajudar. Muito obrigado. Vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Nada, nenhuma pergunta no chat. Bom, acho que com isso a gente pode fazer o encerramento da nossa atividade. Eu gostaria de agradecer a todos, né? Continuam as nossas incertezas, mas sabemos que a gente precisa retomar a nossa atividade cirúrgica, porque a gente acaba perdendo pacientes não mais para a Covid, mas para a doença que não está sendo tratada em função da Covid. Então, para isso, agradecer a todos a participação. Muito obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado. Especial aqui o pessoal de Dom Pedrito. Pessoal, infelizmente nós vamos ter que comer uma carne aqui de Dom Pedrito e tomar um vinho aqui da Guatombu. Um abraço para vocês todos aí. Tem que trazer para a gente, Gerson. Valeu, boa noite a todos. Obrigado, parabéns pelo evento, muito bom. Parabéns. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Passo Fundo nos espere aí, Madaloso. Um abraço, Gerson. Um abraço para todos vocês.